exercício 24, da seção 15.10 do James Stewart. O exercício diz o seguinte: calcule a integral, e a integral é a integral da região R da função x mais y e elevado a x2 menos y2 dA. Bom, efetuando uma mudança de variáveis apropriada, em que R é o retângulo limitado pelas retas x menos y igual a 0, x menos y igual a 2, x mais y igual a 0 e x mais y igual a 3. Bom, como não é fácil integrar essa função, tá? Era uma função bem complicada, pode dar um trabalhão gigantesca, ou pode até nem ser conseguido de forma normal, né? Então, vamos fazer uma mudança de variável apropriada para tentar resolver essa integral. Então, a primeira coisa que eu observo é que na função nós temos o termo x ao quadrado menos y ao quadrado. Se vocês prestarem atenção, eu posso descrever isso como sendo x mais y vezes x menos y. Então, eu tenho um candidato à minha mudança de variável, né? Posso tentar chamar esse cara de u e esse cara de v e tentar ver o que vai acontecer com a minha integral, né? Pode ser algo que eu consiga facilitar a minha vida ou algo que não seja bacana, mas vamos testar. Desta forma, vamos considerar essas mudanças. Ó. Chamei de u o x mais y, chamei de v o x menos y, uma vez que eles aparecem de forma natural na minha integral. Bom, se vocês prestarem atenção, u é x mais y, v é igual a x menos y. Se eu somar ambos os lados, u mais v é igual a 2x, ou seja, x é 1/2 de u mais v. Se eu subtrair u de v, eu tenho que u menos v é igual a 2y, de modo que y é 1/2 de u menos v. Perfeito. Essas equações definem a transformação t do plano uv no plano xy, né? Uma vez que a minha x ela é um AG de UV, e uma vez que a minha y é um H de UV, né? Essa é 1/2 de U mais V. Essa daqui é igual a 1/2 de U menos V, né? Bom, pensando dessa forma, eu preciso derivar parcialmente x com relação a U, isso dá 1/2. X com relação a V também dá 1/2. Y com relação a U dá 1/2 e Y com relação a V dá menos 1/2, tá? Para que eu fiz isso? Porque eu vou precisar encontrar o jacobiano da transformação T. E o jacobiano, por definição, é o determinante dessa matriz, né? Onde a primeira linha é del x, del U, del x, del V, e a segunda linha é del y, del U, del y, del V. De modo que eu tenho o cálculo do determinante da matriz 1/2, 1/2, 1/2 menos 1/2. Efetuando esse determinante, eu tenho que isso é 1/2 vezes menos 1/2, menos 1/2 vezes 1/2, né? Ou seja, menos 1/4, menos 1/4, isso, por sua vez, é menos 1/2. Bom, para determinar a região S do plano V correspondente a R, observamos que os lados de R estão sobre as retas x menos y igual a 0, x menos y igual a 2, x mais y igual a 0 e x mais y igual a 3. Bom, desta forma, temos que R é a imagem do retângulo determinado pelas seguintes retas. Então, só um detalhe. Chamamos de U x mais y. Chamamos de V x menos y. Se x menos y é igual a 0, quer dizer que V é igual a 0. Se x menos y é igual a 2, quer dizer que V é igual a 2. Se x mais y é igual a 0, quer dizer que U é igual a 0. E se x mais y é igual a 3, quer dizer que U é igual a 3. Então, a gente consegue descrever a nossa região S da seguinte forma. S é o par UV pertencente ao R2, tá ok? U está variando entre 0 e 3.
e V está variando entre 0 e 2. Bom, a nossa integral sobre a região R da função x mais y elevado a x2 menos y2 dA é escrito como sendo a integral de 0 a 3 da integral de 0 a 2. Isso aqui é igual a U, e o meu numerador é U vezes V. Então, assim, temos que a integral dupla sobre a região R da função x mais y elevado a x2 menos y2 dA pode ser escrita como sendo a integral de 0 a 3 da integral de 0 a 2, lembrando que x mais y é igual a U, e elevado a x2 menos y2 é a mesma coisa que e elevado a x mais y vezes x menos y, e isso é igual a U vezes V. Então, ficamos com a função U vezes e elevado a U vezes V, lembrando que o nosso jacobiano aparece aqui, o módulo do jacobiano, dv du. Então, ficamos com a integral de 0 a 3, da integral de 0 a 2, U vezes e elevado a U vezes V, o módulo de menos 1 meio, uma vez que o determinante do jacobiano deu menos 1 meio, vezes dv du. Então, essa integral ela é escrita como sendo esse módulo de menos 1 meio pode vir à frente da integral, de modo que eu fico com 1 meio da integral de 0 a 3, da integral de 0 a 2, U vezes e elevado a U vezes V, dv du. Como a integral interna é com relação a V, uma primitiva para essa integral é 1 meio da integral de 0 a 3, e elevado a U vezes V, tudo isso sendo avaliado de 0 a 2 pelo teorema fundamental do cálculo du. Então, uma primitiva para U vezes E elevado ao V com relação a V é E elevado ao V. Avaliando isso em 2, isso dá E elevado a 2U, menos isso avaliado em 0, E elevado a 0 dá 1. Então, fico com 1 meio da integral de 0 a 3, E elevado a 2U, menos 1 du. Então, uma primitiva para essa integral é E elevado a 2U sobre 2 menos U. Tudo isso sendo avaliado de 0 a 3 e multiplicado por 1 meio, que era essa constante que estava fora da integral. Bom, isso é 1 meio, E elevado a 2U sobre 2 avaliado em 3, dá E elevado a 6 sobre 2. Menos U, quando U for 3, isso dá menos 3. Quando U for igual a 0, dá menos E elevado a 0 sobre 2, ou seja, dá menos 1 meio. E quando U for 0, dá mais 0. Bom, simplificando a nossa expressão, 1 meio vezes E elevado a sexta sobre 2, isso dá 1 quarto vezes E elevado a sexta. Menos 3 menos 1 sobre 2, isso dá menos 7 sobre 2. Então, eu fico com 1 meio vezes E elevado a sexta sobre 2, menos 7 sobre 2. Esse 1 meio que aparece em ambos os termos, eu posso retirá-lo e fico com 1 quarto vezes E elevado a sexta, menos 7. Então, esse é o valor resultante do cálculo da nossa integral.